Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é 11 de abril e eu passo para comentar o elemento mais importante da semana, evidente, é a política tarifária de Donald Trump, vai e volta, tarifas que chegavam a 35%, 40% em alguns casos para países do leste asiático e agora foram todas para 10%, exceto a China. A gente passou a ter tarifas elevadíssimas contra a China e da China também elevadíssimas contra os Estados Unidos. Bom, acho que antes de tudo eu queria dizer que dois aspectos foram confirmados com essa mudança em cima daquilo que eu vinha dizendo durante um bom tempo. É que, primeiro, o inimigo é a China, né? O grande inimigo dos Estados Unidos é a China e as tarifas são um dos mecanismos utilizados para tentar diminuir a potência, né, desse inimigo, lembrando que tarifas levam a um jogo de soma negativa. Todo mundo perde, aqui é para ver quem perde mais, e aparentemente os Estados Unidos com essas tarifas estão querendo imprimir perdas maiores à China. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que aquele conjunto, aquele nível elevado de tarifas que a gente tinha visto em 2 de abril, eram insustentáveis. A gente comentava que esse parecia ser um choque inicial para iniciar negociações e abrandar aquele nível elevado de tarifas. Isso aconteceu mais rápido do que a gente esperava, de maneira abrupta, né, para todo mundo. Também é importante ter em perspectiva que o primeiro choque, né, ele levava a uma vantagem competitiva para o Brasil muito significativa em diversos produtos. Tá? Então a mudança disso de 2 de abril para 8 de abril diminuiu essas vantagens muito significativamente, porque é claro que a gente ganhava muita capacidade competitiva quando países como o Vietnã tinham coisa entre 35% e 36% de tarifas, enquanto o Brasil tinha 10%. Né? A gente teria grandes chances de ampliar mercados para os Estados Unidos, isso foi enormemente limitado. Agora, a gente tem um efeito global que é também importante, tem perspectiva para pensar os efeitos locais. O efeito global importante é que as tarifas certamente levarão a uma queda do volume de consumo. Os preços vão subir nos Estados Unidos, os preços vão subir na China, e isso desincentiva o consumo. Ao cair o consumo, as pessoas até devem protelar, já esperando que as tarifas possam ser negociadas. Essa queda, né, no volume de consumo tende a empurrar a economia para um nível de atividade menor, um nível que pode resultar em recessão. Então, a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos foi diminuída com as tarifas menores, agora de 9 de abril, mas ela não deixou de existir. Os preços vão aumentar nos Estados Unidos, né? As tarifas elas não deixaram de existir, elas só são menores, são de 10% para todo mundo e muito mais altas para a China, relembrando, mas elas devem ter esse impacto negativo. Por outro lado, ou nesse mesmo sentido, quando se você tem um impacto inflacionário das tarifas, por outro lado, essa queda do consumo deve levar a um impacto desinflacionário, né? Porque menos consumo tende a ter uma luta maior por preço e diminuir o impacto sobre os preços. Então, no final das contas, uma expectativa de uma inflação transitória nos Estados Unidos ganhou muita probabilidade e uma desaceleração da atividade econômica no mundo continua tendo elevada probabilidade. Agora, os impactos para cada economia, para cada país, são muito diferentes. E pensando um pouco no impacto para a economia brasileira e para a economia de Santa Catarina, o que a gente nota é que há um conjunto de produtos que passarão a ganhar muita vantagem na relação para vender para os Estados Unidos e algum conjunto de produtos que também vai ganhar competitividade para o mercado chinês. Pensando apenas no mercado chinês, eu diria que soja e derivados, sem dúvida, carne bovina, carne de aves, carne suína, algodão, açúcar, celulose, minérios, petróleo, tudo isso os Estados Unidos exportam bastante e o Brasil também consegue exportar bem. Quer dizer, o Brasil tem vantagens
competitivas nesses produtos e compete com os Estados Unidos. Então, é muito provável que a gente ganhe mercado aí nesses segmentos que eu citei. Já quando a gente olha a chance de a gente ganhar mercados da China nos Estados Unidos, há também um conjunto grande de produtos que podem elevar a nossa participação, que vão dos produtos de madeira super importantes aqui para Santa Catarina, né? Produtos de madeira para construção civil, móveis, equipamentos agrícolas, diversos tipos de bens intermediários da indústria mecânica, válvula, caldeira, pistões, também de bens de capital, máquinas, equipamentos específicas, indo até a setores como calçados. Tá? Então, assim, é muito provável que se os empresários tiverem esse esforço para tentar abrir mercados, para tentar abocanhar partes do mercado chinês, encontrar clientes nos Estados Unidos, podem sim ganhar mercado, porque, especialmente se essas tarifas ficarem elevadas, né, muito elevadas, o Brasil tem competitividade sim para entrar nesses mercados. Agora, pensando um pouquinho à frente, outras questões, acho que são centrais aqui para a gente levar em consideração o que deve acontecer. É importante ter em perspectiva que houve uma mudança importante, que os Estados Unidos, quando colocaram as tarifas e depois voltaram atrás, eles descoordenaram expectativas no mundo todo. E isso tem impactos importantes, porque geram uma queda na credibilidade dos Estados Unidos. A credibilidade americana foi abalada, algo que é impensado, né, até há pouco tempo atrás. Então houve fortes movimentos de venda de títulos dos Estados Unidos, isso elevou a taxa de juros dos títulos americanos. A China atuou fortemente aí, vendendo cerca de 50 bilhões de dólares em títulos dos Estados Unidos. Então há um conjunto de impactos de fundo que ainda não estão exatamente bem desenhados sobre o que é que pode acontecer. O cenário que eu venho elaborando está mais ligado à ideia de que os Estados Unidos vão realmente abrandar esse nível de tarifas, porque o nível de prejuízo que se pode ter com isso é elevado. A perda de credibilidade na moeda americana pode ser, assim, certamente será muito ruim para a própria capacidade de financiamento dos Estados Unidos. À medida que se perde credibilidade na moeda, as taxas de juros que vão ser cobradas para emprestar aos Estados Unidos ficam mais altas, né? Então esse fenômeno que a gente viu agora, ele pode ser exacerbado, ele pode ser intensificado pela capacidade, tanto por políticas que voltem a descoordenar expectativas, como por ações da China e de outros países que intensificarem suas relações comerciais. Nesse sentido, é importante ter em perspectiva que a China é uma economia que ainda tem muito para crescer em mercado interno e que vai fazer os esforços. É por isso que eu continuo acreditando que, especialmente agora que a ala mais moderada do Partido Republicano parece que está ganhando força, em especial o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que essas tarifas devam ser objetos de negociação, né, de minimização, de moderação, e que, portanto, a gente venha a ter uma menor probabilidade de recessão nos Estados Unidos e uma perspectiva um pouco melhor à frente, né, para a economia mundial e a economia brasileira. Além disso tudo que eu falei, eu acho que outro aspecto que é super importante é que, quando esse nível de consumo cai nos Estados Unidos e na China, vai sobrar um volume enorme de produtos que esses países produzem, vão buscar mercado em outros lugares. Então, se existe um conjunto de bens que a gente pode ganhar competitividade, há também um enorme risco da entrada de produtos na economia brasileira que vão competir com os nossos produtores. Então, esse efeito também é um efeito não desprezível, e a gente está falando das duas maiores economias do mundo tentando desovar produtos. Isso vai passar
por todos os setores da atividade produtiva em diversos segmentos desses setores, né? Então, ainda não está claro o que é que a gente pode perder nesse jogo, mas a gente está trabalhando, analisando isso para poder trazer dados melhores à frente. Finalizando então esse áudio, eu queria chamar a atenção de que vieram dados muito bons nos Estados Unidos para a inflação. A inflação veio, uma deflação na verdade, para março de 0,1%, com núcleos muito bem comportados, o que mostram uma economia que está diferente do esperado. Ela está com inflação mais atendendo à meta, isso é bastante positivo, né, para esse contexto. E no Brasil, os dados ainda de atividade econômica continuam mostrando um processo de desaceleração, ainda que os dados de serviço tenham vindo bastante fortes em fevereiro, 0,8% de crescimento. Mas quando a gente olha lá dentro do dado, vai ver que os dados de consumo das famílias, que são os que mais importam para analisar desaceleração do consumo, cresceram só 0,5%, enquanto que outros, como o serviço de informática, que estão mais ligados ao aumento de produtividade nas empresas, etc., cresceram 1,8%. Então, aparentemente, esse padrão de crescimento do setor de serviços continua dando sentido para um movimento de desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil. Bom, é isso. Obrigado a todos e até o próximo áudio.